Aleluia. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Aleluia. Que bom ver vocês aqui, sedentos da palavra de Deus. Como o pastor já falou, uma chuva aí fora, mas você, com um coração sensível, entendeu que mais importante é ouvir a palavra de Deus. Que bom que você está aqui. Então vamos ao que mais importa, que é a palavra de Deus aqui neste lugar, é o que Ele tem ao nosso respeito. E eu quero passar uma experiência que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Há esses dias aí, eu e minha família, nós nos mudamos para uma casa nova. E nesse tempo de mudança, Deus falou algumas coisas ao meu coração, que eu quero fazer hoje um paralelo entre essa mudança e também uma mudança espiritual, que todos nós é necessário que nós mudemos a cada dia. Uma coisa muito precisa que foi dita neste lugar, e eu assino embaixo, que nós estamos em obras. Nós estamos em obras. Enquanto nós vivermos, tem algo que precisamos aprender, tem algo que precisamos mudar, tem algo que nós precisamos melhorar. E nós precisamos entender isso. Existe uma plaquinha espiritual, eu acredito, escrito em obras. Porque é assim que nós estamos. Nós não somos perfeitos, mas a cada dia nós melhoramos em Deus. Nós precisamos da ajuda dEle para procurar mudar a cada dia mais. E nesse tempo de mudança, nos fez avaliar algumas coisas. Eu sei que muitos de vocês já passaram esse tempo de mudança, mudaram de uma casa para outra, e você sabe o quanto muitas das vezes o processo é um pouco estressante, tem tantas coisas a resolver, mas existe um processo ali. E o problema de muitas pessoas é que elas param nesse processo. Elas começam uma mudança, mas acabam parando no processo espiritualmente falando. E hoje nós iremos tratar desse processo de mudança. Que esse processo, muitas das vezes, não é imediato. É um processo gradativamente. Da mesma forma que uma mudança natural é uma coisa gradativa. Ninguém vai com todas as coisas e coloca na outra casa. Vai de coisa em coisa. Você vai, você volta, você pega uma coisa, você pega outra. E assim gradativamente, até que haja totalmente a mudança. E nós somos assim como cristãos. Nós estamos mudando e vamos estar... Enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos mudar até a vinda de Cristo, estar com Cristo, amém? Então o primeiro passo, precisamos entender isso, entender que estamos em obra e precisamos mudar a cada dia. Tem coisas que precisamos mudar, tem coisas que precisamos nos posicionar todos os dias, avaliar em nossa vida o que nós precisamos mudar, porque Deus deseja essa mudança. O Evangelho em si, ele nos chama para uma mudança, ele nos chama para nós ficarmos da mesma forma, tanto que quando é apresentado o Evangelho, o cerne do Evangelho é o arrependimento. O arrependei-vos é sair da situação que você estava e mudar essa situação, se posicionar para sair do pecado, sair daquilo que não agrada a Deus e se arrepender. Isso também é uma mudança. E para que a mudança que Deus deseja em nós aconteça, não tem como sem a conversão e o arrependimento. Arrependimento é o primeiro passo em Deus para essa mudança, para nós continuarmos mudando. Porque se nós não nos arrependemos, nós achamos que está tudo bem, não precisa mudar nada. E Deus deseja que nós mudemos a cada dia até alcançar a estatura perfeita, para que nós venhamos mudar dia a dia. E pensando nessas coisas, eu já quero começar lendo a palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12. Nós iremos ler dois textos, um em Romanos e outro em Coríntios. Primeiramente, vamos lá, Romanos capítulo 12, lá no verso 2 de Romanos. Vamos lá, Romanos capítulo 12, o verso 2. Vamos lá. Romanos 12, 2. É um versículo conhecido, mas eu gosto e quero que nós leamos juntos esse versículo. Romanos capítulo 12, o verso 2. Lá diz o seguinte, ó: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostaria de ler também com você lá 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18. Capítulo 3, verso 18 de 2 Coríntios. Lá diz o seguinte, ó: mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Entenda bem, aqui em Romanos vai falar sobre a boa, agradável e perfeita vontade. Algo que já foi dito aqui, talvez nós possamos ter uma boa e agradável vontade, mas a perfeita é só de Deus, a perfeita vontade. Então ele está apresentando para nós que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no outro versículo fala, no de Coríntios vai falar sobre que nós com face descoberta contemplamos ao Senhor. Vai falar dessa contemplação e dessa crescente glória, dessa imagem revelada de Cristo através de nós. Então Deus está falando que existe essa possibilidade, existe, e Ele deseja isso. Ele deseja que nós experimentamos essa boa e agradável, e deseja que nós sejamos espelhos, como espelhos refletindo a glória dEle. Mas por que nem isso não acontece na vida de todos? Por que isso, para muitos, está tão longe, refletir a glória de Deus através de suas vidas, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade? Porque tem uma palavra antes, nos 2 versículos, que está lá escrito transformados. E esse transformados, do original vai ser metamorfos para os dois versículos, vai usar a mesma expressão, que também a sua origem está em uma mudança. Uma mudança tem que acontecer. Não é só uma frequência na igreja, não é só uma mudança exterior, mas uma mudança interna, que não é uma opção, mas é necessário que aconteça. É necessário que aconteça essa mudança para que eu possa provar aquilo que Deus ele tem para mim. Não é só o fato de eu ter uma religião ou ter uma denominação para frequentar, mas é de fato que eu permita que haja essa mudança no meu interior, para que eu possa provar aquilo que Deus tem para mim. Então olhamos para as nossas vidas e vemos, será que nós não estamos provando aquilo que Deus tem para mim? Não será porque ainda eu não mudei? Talvez eu mudei de uma igreja, talvez eu mudei de um costume, mas olhando dentro de mim, eu mudei. A minha vida com Deus mudou, o meu relacionamento com Deus mudou. Então o grande porém dessa vida que não está alinhada com Deus, muitas das vezes é porque eu acho que mudei, mas olhando mais intimamente eu ainda não mudei. Ou existem coisas que ainda eu não mudei. Então que nessa noite o primeiro ponto que nós precisamos entender é essa necessidade de mudança. É que eu preciso mudar. Porque todos nós fisicamente falando, geralmente mudamos por algum motivo. Ou talvez é financeiro, ou talvez eu quero algo maior, ou talvez eu quero algo, um lugar melhor, e todos nós temos um motivo para mudar. Todos nós fisicamente temos um motivo que nos leva a mudar. E para nós espiritualmente não tem motivo maior do que Jesus, já é o único motivo. O motivo que já tem que nos fazer mudar, já tem que nos fazer entender que precisamos mudar, precisamos nos posicionar. Então, da mesma forma que existe o motivo físico, existe o muito maior espiritual. Existe um muito maior motivo espiritual para que eu venha mudar de fato. Então, enquanto eu estava fazendo essa mudança, a primeira coisa que me veio à mente é essa necessidade de mudança. Eu precisava mudar. Mas o problema é que muitos param por aí, param nesse primeiro ponto.
Porque a pessoa, o começo da mudança, o primeiro pensamento da mudança, parece algo tão fácil, tão romantizado. E infelizmente muitas denominações só pegam o início dessa transformação, que vai tudo bem, que vai dar tudo certo. Porque quando nós pensamos em mudar e vemos a casa, primeiro nós procuramos a casa, quando nós temos a intenção de mudar, nós não ficamos parados, nós nos movimentamos para que assim nós possamos mudar, assim com Deus também. Eu não mudo em Deus apenas ficando parado espiritualmente, tem a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, é onde eu estou me posicionando em Deus, para que gradativamente eu possa estar mudando em Deus, com Deus. Está dando para compreender até aqui? Então existe uma necessidade, que eu preciso mudar o entendimento dessa mudança. E muitas das vezes eu estou romantizando essa mudança, porque quando nós pensamos em mudar, o que vem à nossa mente? Olha, a outra casa nova, vai ter não sei mais um quarto, vai ter não sei o que, vai ter aquilo. Então a nossa mente começa a sonhar, a pensar, vai dar tudo certo, eu vou chegar lá e vai dar tudo certo lá. Nós temos esse romantismo a respeito da mudança. Mas nós não pensamos no carreto que eu vou pagar, nos móveis que eu vou ter que colocar nas costas. Nós não pensamos no processo da mudança, nós pensamos no romantismo da mudança. E esse romantismo da mudança nos faz não estar preparados para a mudança em si. Nos faz não estar preparados para a mudança de fato. Então eu preciso avaliar. Será que eu não parei nesse romantismo dessa mudança? Será que eu não estou imaginando tantas coisas? Obrigado. Será que eu não estou imaginando tantas coisas e parando no romantismo? Eu penso que mudei, eu mudei isso, mas talvez na minha mente só está um romantismo de mudança. Eu ainda não passei pelo processo e eu evito de passar pelo processo de mudança. Então, o primeiro ponto é entender essa necessidade de mudança. Porque se eu não entendo que preciso mudar, e que através do arrependimento, que é o primeiro passo dessa mudança, é o primeiro passo dessa transformação, eu continuo do mesmo jeito. Então, o primeiro passo é eu entender que preciso. Porque a partir do momento que eu acho que está tudo bem, é o momento mais perigoso da nossa vida. É o momento mais perigoso da nossa vida espiritual. Porque nós temos falhas, nós temos erros e a cada dia nós aprendemos. Então, se nós pararmos, achar que está tudo bem, achar que nada mais precisa mudar, então esse é o momento mais perigoso. Precisamos mudar. E eu quero embasar aquilo que eu estou falando sobre a necessidade, o entendimento que precisa mudar. Gostaria que você abrisse Lucas capítulo 15 e o verso 17. Lucas capítulo 15 e o verso 17. Capítulo 15 de Lucas, o verso 17. 15, 17. Diz o seguinte, 15, 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Olha para você ver. Essa é a passagem que nós conhecemos do filho pródigo que se afasta para a terra distante e na terra distante vai passar por necessidades, agora vai estar no meio de porcos e ali vai desejar comer a comida de porcos. Mas o que fez ele sair daquele lugar de porcos? O que fez ele sair daquela lama? Não foi somente uma situação, algo, mas foi um entendimento que precisava voltar para o Pai. O entendimento de precisar voltar, que era necessário mudar aquela situação, mudar de fato o pensamento dele, a forma dele pensar. Quando ele entendeu isso, então ele tomou uma atitude de mudança. Ele começou a sair, ele começou a andar em direção ao Pai.
E essa caminhada em direção ao Pai é que trouxe para ele gradativamente essa mudança. E eu vou falar mais a respeito. Mas o primeiro ponto que nós estamos tratando aqui é que enquanto ele não caía em si, não sei quanto tempo ele ficou, mas ele ficou ainda sendo filho na lama. Ainda sendo filho, ainda sabendo do poder do pai, ainda sabendo que o pai era rico, ainda sabendo que o pai era próspero, ainda sabendo que o pai tinha o melhor, mas ele continuava na lama, porque não tinha caído em si, não tinha se arrependido, então continuava com o nome de filho, mas vivendo na lama, e mais entre os porcos. Mas quando caiu em si, então agora vai começar um processo de mudança, um processo de transformação. E esse primeiro passo não foi o pai estava lá, o pai não foi lá no meio dos porcos, olha filho, cadê você? Não. O sair da lama, era ele que procurava, tinha que se posicionar de uma forma diferente. Tinha que se posicionar, sair daquele lugar de lama, talvez do pecado, talvez daquilo que não agrada a Deus, teria que sair daquele lugar. Não, Deus ele ama, mas tem coisa que nós precisamos nos posicionar. Deus ele deseja que nós nos posicionamos. Então nós vemos ele que percebeu, caiu em si, se arrependeu. Eu não consigo imaginar uma pessoa que se arrependeu que volte para a lama. A pessoa que se arrependeu que volte para os porcos. Então o que levou ele a sair dos meio dos porcos, sair do meio da lama? O arrependimento. Então quer dizer que enquanto eu não me arrependo, é por isso que eu vivo em lama. É por isso que não tem uma mudança no meu interior. Porque às vezes eu não me arrependo, eu não quero mudar, eu falo de uma mudança, mas uma mudança romantizada. Então vemos que ele decidiu, ele entendeu a necessidade dessa mudança. E após entender essa necessidade de mudança, agora ele vai começar a caminhar em direção ao Pai. E essa caminhada, eu quero que você pense comigo que não foi uma caminhada fácil. Como nós, não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada que eu entendo que vale a pena, porque o Pai está esperando de braços abertos. É uma caminhada que vai ter dificuldades. Só para você imaginar, a Bíblia deixa bem claro que era uma terra distante. Agora você imagine alguém indo com uma terra distante, até que quando ele estava com a herança, beleza, eu estou com dinheiro, eu pago isso, eu vou, eu chego. Mas agora ele está com fome, agora ele está sem dinheiro, agora ele está voltando da terra distante. Eu quero que você imagine a situação que ele estava, com fome, voltando da terra distante, sem dinheiro, todo sujo. Mas ainda assim eu fico imaginando ele, mesmo em meio de dificuldades, talvez, não sei se passou por algum deserto, passou por alguma tribulação no meio do caminho, provavelmente sim, mas ele entendia, mas quando eu chegar na casa do Pai, então a visão dele não estava naquilo que ele estava passando, mas estava quando eu chegar na casa do meu Pai. A nossa caminhada cristã não é por aquilo que eu estou passando, mas é quando eu chegar à casa do meu Pai. Então o meu foco não está ligado ao momento que eu estou passando, mas a cada dia eu estou mudando, porque a minha visão está na casa do meu Pai, na casa celestial com o nosso Pai. Quando nós entendemos isso, ainda que venha fome, eu continuo caminhando para a casa do Pai. Ainda que venha as situações adversas, eu continuo caminhando para a casa do Pai. Porque eu chegando lá, o Pai está de braços abertos. Eu chegando lá. E mais, ele não foi porque o que o Pai tinha em si, embora ele tinha necessidades. Ele estava com fome, ele estava sujo, ele estava do jeito que estava, mas ele não foi, olha, eu vou lá, agora meu pai vai me dar isso. Não, ele foi arrependido. O dar foi consequência do arrependimento dele. Não é que ele chegou, olha, agora eu vou para o meu pai, como muitos fazem isso. Infelizmente, fazem, eu vou para o pai, porque aí meu pai vai me dar isso, vai me dar aquilo, vai me dar aquilo. Não, ele foi, eu não sou nem digno. Eu estou arrependido. Eu não sou digno de ser chamado de filho, mas eu vou para a casa do Pai, não é por aquilo que ele tem, mas por causa dele. Por causa dele.
eu vou para a casa do meu pai. Então ele caminhou, houve dificuldades. Se o primeiro ponto era entender que precisa mudar, o segundo ponto é perseverar nessa mudança. Perseverar nessa mudança e é constante. Da mesma forma que quando eu fiz a mudança, eu entendi que precisava mudar. E agora havia um processo. E enquanto eu estava mudando, o Espírito Santo colocando ao meu coração, ali onde eu estou morando é o terceiro andar. E aí o Espírito Santo falava, você muda, mas muda para cima. Muda para cima, não é mudar para pior, não, muda para as coisas de Deus. Então eu estava pensando nessas coisas, nessa mudança. E eu levava uma coisa, depois voltava e levava outras coisas e mais. Muitas mudanças, para não dizer todas. Nós precisamos dos irmãos. Espiritualmente é a mesma coisa. Os irmãos foram lá me ajudar, um levava uma coisa, outro levava outra, então aliviava o peso. Por quê? Porque a gente contava com os irmãos, a gente estava junto com os irmãos, e aquilo que parecia difícil se tornou algo mais prazeroso, mas é um processo também. É um processo. Então, nós precisamos perseverar. E eu quero ler aqui alguns versículos com você sobre essa perseverança. Se você não puder, anota para você na sua casa. Hebreus capítulo 12, verso 1. Precisamos perseverar. 12:1, Hebreus 12:1. Lá diz o seguinte, olha. 12:1. Lá diz o seguinte, olha. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tiago capítulo 5, verso 11. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito de Jó, e bem sabeis que a solução final do Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno em compaixão e misericórdia. Filipenses 1:6. Eu estou plenamente convicto do que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Olha lá. Agora essa aqui que eu acho sensacional. Romanos capítulo 5, verso 4. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Muito bem. Em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então nós vemos aqui os benefícios da perseverança. Embora seja algo que pareça tão difícil, mas é algo necessário para essa mudança. Vemos que precisamos mudar. Agora entendemos sobre essa perseverança. Vai ter situações difíceis, vai ter situações que vão tentar desviar o teu foco. Mas se você entende quem está te esperando, já tem preparado um lugar para você, então você caminha. Porque você não caminha pelo que vê, nós caminhamos por fé. Sabe? E crendo que Deus está acima de todos e no controle de todas as coisas. O problema é que nós não entendemos que o Pai está nos esperando, que o Pai está conosco e também está preparando um lugar. Está dando compreender até aqui, gente? Amém? Muito bem. Então entendemos essa necessidade de perseverança. Da mesma forma que nós pegamos um móvel, pegamos outro. Tem móvel que é mais pesado do que um que nós precisamos. Fala, irmão, vem aqui me ajudar. Tem móvel que é mais pesado. Tem luta que você tem que precisar. Irmão, vem cá, vamos orar junto. Eu estou passando por isso. Irmão, pastor, meu irmão, enfim. Eu preciso de um irmão para orar comigo, para estar junto comigo. Tem lutas que eu preciso. Mas eu preciso passar pelo processo. Então entendemos essa perseverança. Será que eu não estou desanimando? Será que hoje eu estou aqui, talvez eu estou fragilizado? Eu digo para você, persevera, irmão. Persevera que vale a pena. Ainda que as dificuldades tentam vir,
persevera olhando para o alvo, olhando para o alvo em Jesus. Então, da mesma forma que até agora nós entendemos esses dois pontos, e também agora eu quero chegar a um terceiro ponto. Sabemos que para que a gente possa ir para um lugar novo, ir para uma mudança nova, uma casa nova, o que eu precisei fazer com a casa antiga? Esvaziá-la. O antigo, o velho, deveria ser esvaziado, deveria tirar de tudo que estava lá dentro. O porquê que muitas pessoas não partem para o novo, porque ainda tem coisas no velho. Enquanto nós tivermos coisas no velho, nós sempre achamos que temos que voltar e buscar alguma coisa. Então por isso que muitos até começam bem, mas sempre voltam para o erro, voltam para o pecado, voltam para o velho homem, porque sempre deixam uma coisa para trás. Então ela vai voltar para o velho, vai voltar para a velha casa, para o velho homem, para o velho ser. E isso vem acontecendo. E o que nós precisamos entender então é esvaziar. E o que eu quero trazer nessa noite, nessa palavra de mudança, é nós avaliar tudo isso, porque mudança, você sabe que é um tempo ao qual nós refletimos o que precisamos realmente ou não. Você sabe que nem tudo na mudança você carrega para a nova casa. Tem coisa que está lá naquela casa que você pensa, por que há tanto tempo eu estou com essa coisa? Por que eu não joguei fora há muito tempo esse negócio aqui? Por que eu não joguei? Outras vezes, eu olho aquilo, eu sei que eu não preciso, eu sei que não dá, não cabe na outra casa, não preciso, mas eu fico com dó de jogar fora. Não é? Eu fico com dó, mas esse daqui, olha, estou com dó de jogar fora. E eu acabo levando o que eu não preciso para o novo, mas não cabe lá. Eu acabo carregando o peso desnecessário daquilo que eu não preciso. Jesus vai falar que o fardo é leve. Não é porque tem sido pesado para muitos. Por que o fardo tem sido pesado para muitos? Porque eu estou carregando coisas desnecessárias. E por carregar coisas desnecessárias, o fardo que tinha que ser leve é um fardo que está sendo pesado. Porque eu estou com dó de largar, eu estou com dó de renunciar. Da mesma forma que eu tenho dó de largar, tem muitas coisas que estão lá. Eu olho, eu tinha que jogar fora. Eu nem sei por que está esse negócio aqui ainda. Da mesma forma espiritualmente. Tem coisas que nós dizemos, não, eu estou no novo, eu estou com o Espírito Santo, vida nova. Mas ainda tem uma coisa que era para ter jogado fora há muito tempo. Tem uma coisa que era para ter tirado já há muito tempo. Que o Espírito Santo tem falado. E essa mudança, essa reflexão de mudança, nos posiciona a rever o que está dentro de casa. O que está dentro, o que precisa, o que não precisa. O que precisa ser jogado fora, o que não é mais útil. Porque nem tudo, como eu falei, serve no novo. Nem tudo tem espaço para o novo. Então que nessa noite nós possamos avaliar, será que eu não estou carregando coisas desnecessárias? Será que eu não estou carregando um peso desnecessário e por isso que eu estou aqui neste lugar? Eu estou cansado, os problemas estão vindo, eu estou cansado, eu quero desistir. Será que não é por causa de um peso desnecessário? Algo que o Espírito Santo já falou para largar? Mas o problema é que às vezes eu estou com dó de largar. Aí eu vou arrastando aquilo. Eu vou caminhando. Mas se eu realmente quero essa mudança, eu não posso carregar aquilo que não cabe no novo mais. Tem comportamentos que não cabem no novo. É hora de mudar. Coisas que eu permito estar em meu coração que não cabem no novo. Tem coisas que precisam ser mudadas, precisa ser tirado, arrancado de mim. Mas muitas das vezes a minha dó, mas há tanto tempo eu estou com isso. Aí nós começamos a, em vez de jogar fora, nós tentamos negociar um espaço para ele no novo, um espaço que não tem. Um espaço que queremos negociar, e o pior, às vezes, nós renunciamos a algo necessário para colocar algo desnecessário. Nós renunciamos um princípio para colocar algo que eu não preciso, que já era para eu ter tirado há muito tempo. Às vezes nós fazemos isso.
Então, será que espiritualmente eu não estou fazendo isso? Algo que está me pesando, eu não estou carregando desnecessário. E nessa noite, Deus está falando sobre mudança, e eu estou precisando olhar para o que realmente está na minha casa espiritual, no meu interior, e que precisa, de fato, ser mudado. Então eu preciso olhar para mim. Você sabe que muitas vezes esvaziamos o velho. E muitas das vezes nós precisamos. Não existe mudança sem mudar coisas de lugar. Não existe mudança sem sair coisas de certos lugares. Precisa sair, precisa tirar. Não tem como eu dizer, olha, eu mudei daqui para lá, se as minhas coisas ainda estão aqui. Então eu não mudei. E talvez é exatamente isso que acontece na minha vida espiritual. Eu falo, olha, eu estou aqui com Cristo, mas tudo que eu tenho está aqui que não está com Cristo. Então eu estou dizendo que eu estou me mudando, eu mudei, estou em algo novo, mas tudo que eu tenho, as minhas atitudes, o meu coração, a minha mente, está aqui. Então eu não mudei. Talvez eu estou sendo um frequentador de igreja, talvez eu estou mudando coisas externas, mas a interna ainda precisa de mais mudança. Mudança que já era para ter acontecido há mais tempo, mas eu acredito que Deus tem falado porque hoje é o dia. Vamos mudar. É uma coisa, é um processo, mas precisamos mudar. Então muitos não querem tirar coisas do lugar. Você sabe que muitos querem que fique do jeitinho delas. E quando eu me proponho a mudar, coisas vão sair do lugar. Coisas vão ser tiradas de certos lugares que estamos acostumados. Talvez na velha casa, não sei, só um exemplo, a geladeira ficava nessa posição, mas a nova casa agora vai ficar na outra posição. E vamos assim mesmo. E vamos para o novo mesmo assim. Mas o problema é que a pessoa, ela quer dar o jeitinho dela. Ela quer dar o jeitinho dela, quer que caiba. E acaba o quê? Levando o velho, ser desnecessário, que não cabe. Aquilo que era novo, que era para ser uma nova vida, que era para ser um novo ser, acaba virando uma bagunça. Quando eu levo coisas necessárias, coloco em algo que não cabe, que não é para ela, aquilo que era para algo a mais, é algo que atrapalha. Aquilo que é velho, quando está num lugar novo que não cabe, atrapalha aquilo, não é? E é bem verdade que quando há essa mudança, além de tirar, esvaziar o velho, não acaba o processo por aí. Não é só esvaziar o velho. Eu tenho que fazer o que com o novo? Encher. Agora, além de esvaziar o velho, agora eu preciso encher aquilo que é novo. Eu não posso ficar pelo meio do caminho. Às vezes eu tirei do velho, mas as minhas coisas estão no meio do caminho. Ainda não se encheu o novo. Ainda não se encheu. Então muitas pessoas param no meio do processo de mudança. A pergunta que devemos fazer para cada um de nós: será que não estamos parados nesse processo? Será que não paramos no processo do romantismo da mudança? Será que não paramos no processo que ainda não entendia a necessidade da mudança? Será que não paramos no processo? Eu não estou perseverando para essa mudança? Ou será que eu não parei no processo? Olha, eu já esvaziei, já não estou mais no pecado, já não estou mais fazendo o que não agrada a Deus. Mas Ele quer nos levar além disso. Ele quer nos preencher dele. Ele quer nos envolver de fato. Mas às vezes essa mudança, ela se tornou algo apenas na minha vida parcial. É algo que só está de uma forma parcial. E com Deus não tem isso, ou é ou não é. E o problema é que nós deixamos de realmente mudar. E acabamos vivendo uma mudança apenas superficial. Será que não estamos assim, vivendo dessa forma? E precisamos compreender isso. Em Ezequiel 36, 26, ele vai falar, olha,
Eu vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Então Deus deseja que esse coração que estava de pedra, esse coração que não é esse coração para ter, Ele deseja essa mudança, Ele almeja isso. Mas o problema é que nós não entendamos o processo, não queremos passar pelo processo. Talvez porque vão mudar coisas de lugar, talvez porque quando fala de mudança, fisicamente falando, a gente já pensa, já vai dar dor de cabeça. Agora tem que isso, aquilo, e o gasto e tudo mais. Mas espiritualmente, o preço já foi pago. Nós não mudamos porque nós não queremos. Nós não mudamos porque nós arrumamos nos desculpas para nós não mudar. Ele já proporcionou isso. Ele já proporcionou o encontro, Ele já proporcionou, deu a sua vida por nós. Pagou o preço. Mas é nós que pensamos, mas sempre damos uma desculpa. Mas a questão é que às vezes eu não quero mudar. Às vezes não é nenhum pecado, mas às vezes Deus quer me levar a um nível diferente em Deus, uma profundidade, mas eu fico naquele raso para não ter tanta responsabilidade. Eu fico administrando aquilo que Deus quer mais, mas eu acabo não querendo esse mais em Deus. Então, já entendemos, precisamos compreender que é necessário mudar. Entendemos que precisamos perseverar na mudança. Entendemos que precisamos esvaziar, como diz também em Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompem por desejo enganoso. Então o velho homem tem que ficar para trás. Eu não posso ter nada naquele velho homem. Eu tenho que tirar tudo que estava lá. Se era um pecado, se era alguma coisa, eu vou tirar tudo. Porque nada vai ficar, para que eu não venha voltar. Porque se ficar, mais cedo ou mais tarde eu volto. Questão de tempo, eu acabo voltando para aquela mesma coisa. Porque existe uma coisinha ainda, que eu penso, não, tem que buscar. Então não tem que ter nada no velho homem. Então, após esvaziar isso, agora eu vou encher do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, verso 23. Capítulo 4, verso 23. A serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestidos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriaguei com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então o processo de mudança não acaba no esvaziar, mas no encher do Espírito. É um processo, eu tenho que continuar enchendo. Da mesma forma que é gradativamente, também espiritualmente é. Precisamos estar disposto a isso. Volto a falar, tem coisa que talvez você está passando, nós passamos, que precisamos de uma ajuda do nosso irmão. Não tenha vergonha de pedir essa ajuda. Tem coisas que nós carregamos, precisamos carregar, mas coisas necessárias, deixa para lá, gente. Sabe que tem muitas pessoas hoje que acabam pesadas, acabam sentindo um peso, mas não faz sentido, porque o fardo é leve. Se Jesus falou que o fardo é leve, então por que eu estou cansando com esse fardo? Ou por que o tempo está passando, eu estou pensando em desistir? Porque muitas das vezes eu estou carregando algo desnecessário. Eu estou carregando aquilo que já era para eu ter largado já faz muito tempo. Mas eu continuo insistindo. Talvez porque é algo que me agrade, ou algo que eu fico com dó, mas algo que precisa ser tirado da minha vida. Então, nós precisamos, de fato, mudar. Olhando para tudo isso, será que eu passei por esse processo? Ou será que eu estou há tanto tempo na igreja e eu não passei por esse processo? Eu ainda não deixei o velho. Então eu acredito que nessa noite o Espírito Santo está falando com cada um de nós. Isso que eu estou falando para você, eu também estou no processo. Estamos em obras.
A cada dia vou aprender a cada dia. Então que nós todos, como igreja, precisamos aprender a cada dia. Não deixar com que nada volte para o velho. Não deixar com que o novo fique vazio. É bem verdade que quando nós chegamos a algo novo, o primeiro passo, o princípio, quando nós chegamos em algo novo, numa casa nova, talvez à primeira vista vai parecer algo estranho, vai parecer algo bagunçado, e de fato fisicamente, quando a gente vai para uma casa, parece uma bagunça, precisa ser arrumada, né? Mas se for para bagunçar, para arrumar, está valendo. O problema é que já é algo que não era para ser, e eu não faço nada a respeito, eu deixo como está. Então às vezes o Espírito Santo, ele permite certa bagunça para arrumar, ele permite que aconteça certas coisas, mas desde que seja no novo, que você arrume. Você sabe que quando a gente entra numa casa nova, o primeiro passo vai ter que arrumar tudo. O que parece algo tão ruim, é algo, mas com o tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, o tempo vai passando, o tempo com o relacionamento com o novo vai passando e as coisas vão ficando no lugar. O tempo de relacionamento vai passando, o tempo que eu estou no novo vai passando, e aí eu vou colocando coisas no lugar, vai se ajeitando as coisas, até aquilo virar de fato a minha morada, um lar. Então, mas eu passo com aquilo, eu passo aquele processo. Então, será que nessa noite, olhando para o seu coração, olhando para o nosso coração, será que eu estou passando por esse processo? Será que eu estou me permitindo que as mudanças aconteçam? Ou será que eu digo, não, eu já mudei tanto, eu era assim, agora sou assado e está tudo bem? Não, mudanças são necessárias. Mudanças são necessárias. Todo dia eu tenho que avaliar meu ser e ver o que precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Da mesma forma que eu falei, que quando nós avaliamos a mudança, quando vamos mudar, nós vemos coisas que precisam ser jogadas fora. É bem verdade também que encontramos coisas que tinha que estar na mão. Encontramos coisas que a gente pensava nem tenho mais, porque estava num lugar tão lá longe, lá no fundo do armário, que a gente pensava que precisava estar à mão, mas não está. Então essa reflexão de mudança nos faz entender aquilo que precisamos jogar fora, mas aquilo que precisa estar à mão. E será que dentro de você, dentro de cada um de nós, o que precisa ser jogado fora e o que precisa estar à mão? Precisamos reavaliar essa mudança, precisamos reavaliar e ver o que precisa ser feito. Então, recapitulando o que nós falamos, já indo para o final, precisamos entender a necessidade de mudar. Precisamos perseverar na mudança. Precisa se mudar coisas do lugar. Precisamos esvaziar o velho. Precisamos encher o novo. Então essas coisas têm que ficar na minha mente, porque esse é um processo que vai durar até a vinda de Cristo, que vai durar. Mas quando eu entendo o alvo, quando eu entendo o final, que o Pai está de braços abertos, como o filho pródigo, ainda que a terra esteja distante, mas eu vou continuar caminhando. Ainda que eu esteja no hoje, talvez eu estava com fome espiritual, fome frágil. Talvez hoje eu estava fraco espiritualmente. Continue caminhando em direção ao Pai. Talvez o deserto da vida tenha me feito fraquejar. Talvez os problemas da vida tenham me feito fraquejar. Mas saiba que o Pai está de braços abertos. Que nessa noite eu decida mudar. Porque o primeiro passo é eu mesmo. Sabe, é bem verdade que no contexto do filho pródigo, o pai, quando viu o filho, correu até o filho, beijou. Mas nós não vemos que ele foi lá no lama pegar o filho. Ele não foi lá onde estavam os porcos. Porque havia uma parte do filho. Havia uma parte que o filho precisava caminhar. Havia um posicionamento que o filho precisava sair da lama, precisava fazer o que ele tinha que fazer. Porque ele já sabia quem era o pai. Ele conhecia o pai. Ele sabia do poder do que o pai tinha, de quem o pai era. Então era ele que tinha que se posicionar, se arrepender. Então quando ele se arrependeu, foi a força para ele caminhar os passos que ele precisava caminhar. Aí quando ele caminhou e fez a parte dele, dessa mudança, agora o pai
Ele vai se alegrar, e ainda que havia o pecado lá atrás, Ele vai abraçar. Ele vai se alegrar, vai ser feita uma festa, mas agora Ele vai ser transformado. As vestes velhas vão ser trocadas por vestes novas. Agora vai ser colocado um anel no seu dedo. Agora as suas sandálias vão ser trocadas. Agora as suas sandálias vão ser trocadas. O seu modo de caminhar vai ser mudado. Então nós vemos uma mudança acontecendo. A partir do arrependimento, sim, houve um processo, houve uma mudança. Que nessa noite nós precisamos compreender que Deus, Ele nos ama. Sim, Ele nos ama. Deus te ama. Mas tem mudanças que nós temos que partir de nós. Hoje nós temos que decidir a tomar uma atitude diferente. Não adianta eu somente dizer, eu mudei nisso, naquilo. Mas tem coisa que o Espírito Santo está falando há muito tempo e eu ainda não mudei. Eu ainda deixei para lá. Então, que nós possamos abraçar essa palavra, e quando nós saímos daqui entender, vamos estar caminhando com o Pai. Talvez você vai chegar na sua casa hoje, vai ser a mesma casa. Talvez amanhã você vai chegar no seu trabalho, é o mesmo trabalho, mas o seu coração já está mudando. Porque não se trata de mudar de um trabalho ou mudar de uma casa. Embora eu dei exemplo de uma casa mudando, mas não se trata disso. Se trata de um coração transformado. Se trata de uma vida transformada. E essa vida transformada começa do arrependimento. Porque ninguém que se arrepende continua na lama, continua com os porcos. Mas aquele que se arrepende da mesma forma que o filho pródigo agora vai caminhar em direção ao Pai. Ainda que a fome, ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Porque ele se arrependeu, vai caminhar de acordo em direção ao Pai. Que nessa noite, ainda que nada externo mude, mas que se internamente mudar, o Pai se alegra. Pode ter certeza. Que essa festa nos céus é feita, porque houve arrependimento, que um pecador se arrependeu. E se nós entendemos hoje, e aceitarmos esse processo, nós trazemos prazer ao nosso Pai. Gostaria que a igreja ficasse de pé. Pergunte para você mesmo: você está disposto a mudar? E quando eu estou falando de mudança, não vai para o lado do romantismo da mudança. Porque muitos lugares infelizmente pregam: você vai aceitar Jesus, agora vai dar tudo certo. Não. Existe um processo, existe uma caminhada. Existe um momento de aflição que vai nos ensinar. Jesus vai dizer que no mundo passarei por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É possível nós vencermos o mundo quando estamos com Ele, nele. Então que nessa noite, ainda que não mude nada externo, mas se disponha a dizer: Jesus, muda o que o Senhor quiser mudar, porque eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a sair tirar tudo do velho e encher o novo. Nós vamos cantar uma canção, mas que reflita no seu coração. Após vamos orar, mas reflita: será que eu não estou precisando mudar certas coisas? Faz um compromisso com Deus aí. Fala com Deus, e não só no falar, mas toma um posicionamento. Olha, a partir de hoje, eu sei que isso estava desagradando, eu não vou fazer mais. Ele não é de boca para fora, mas eu vou insistir, eu vou viver assim. Eu vou viver assim. Então, que nós possamos